tema da nossa ministração nessa noite é: seja um semeador. Seja um semeador. Esse é o tema. Nós vamos meditar sobre esse princípio que o Senhor estabeleceu desde a eternidade. Por que, Moisés, ser um semeador? É muito simples. Porque semeadura tem a ver com gestão. Semear é administrar. Um semeador que tem participação em todo o processo, ele é um administrador. E a Bíblia diz que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes para administrar. E na linguagem bíblica, para quem Deus estava falando, para ensiná-los a ser um administrador das riquezas espirituais, foi usando essa linguagem de agricultura. E por sinal, essa linguagem é a linguagem da nossa realidade aqui em Paula Cândido. Talvez falar disso em Viçosa, na universidade, não seja a melhor linguagem. Mas a graça de Deus foi tamanha para conosco, e o privilégio que o Senhor nos dá é que a linguagem que Ele usou nas Escrituras é a linguagem da nossa realidade aqui. Glória a Deus por isso, amém? Então nós vamos meditar sobre esse princípio. E a gente precisa notar algumas coisas quando nós vamos estudar a palavra de Deus em muitos assuntos, na maioria deles, mas principalmente nesse assunto. Por que principalmente nesse assunto? Porque Jesus fala mais sobre dinheiro, sobre finanças, sobre recursos no Novo Testamento do que sobre o próprio reino de Deus. Jesus fala mais sobre isso. E a gente vai ver e a gente vai entender o porquê Jesus fala mais sobre isso. Mas antes, gostaria que os irmãos abrissem ou pudessem ler comigo aqui na NA, em Provérbios capítulo 4, versículo 18 a 19. Essa é a nossa introdução, 2 versículos que a gente vai ler para a nossa introdução. Que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Dia claro aqui, amados, é a expressão do sol do meio-dia. Amém? Qual é a diferença de 7 horas da manhã para o sol do meio-dia? Qual é a diferença? Vocês já pararam para pensar nisso? É que quando esse texto foi escrito, talvez para nós aqui não represente muito no sentido literal, mas dá para os irmãos terem uma ideia. Nós aprendemos assim, a maioria de nós aprendeu assim na escola, então nós vamos conseguir entender. É que a ideia é que quando você está em um certo ponto do planeta Terra, onde há o equilíbrio completo das luzes, meio-dia é o momento em que não há nenhuma sombra. Amém? Amém? Então, quando nós chegamos a esse momento em que não há sombra alguma, é exatamente esse momento que ele chama do dia perfeitamente claro. Quando a luz, ela é completa. E é interessante que o Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz que a luz veio ao mundo e ela dissipou toda a escuridão. E essa luz veio. Jesus é essa luz. Jesus é a verdadeira luz, a luz que dissipa toda a escuridão, e a escuridão não pode prevalecer contra ele, porque Deus criou muitas coisas, mas a escuridão ele não criou. Ele criou a luz, e a luz dissipou a escuridão. Então a nossa jornada na fé, amados, ela é assim: à medida que nós nos aproximamos de Jesus, que é a verdadeira luz,
que acontece com a escuridão? Ela vai se dissipando, até que Cristo seja completamente revelado em nós. Mas quando a Bíblia fala de luz também, ela fala da maneira como nós compreendemos ou conhecemos a Deus, tanto na experiência quanto no entendimento das verdades espirituais. E aqui tem um texto muito interessante, que é Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1, por favor. Diz assim, Hebreus 10, 1. Antigamente, não, Hebreus 10, 1. Isso. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aquele que se aproxima de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. No começo desse versículo ele diz assim, olha, visto que a lei é apenas uma sombra. O que quer dizer sombra? É que a luz ainda não foi incendida ou não clareou de maneira completa. Amém? Era sombra. Era sombra. A diferença da sombra para o objeto é que o objeto, ele é de maneira completa. Você vê-lo por causa da luz. Mas a sombra ela é justamente onde não tem a luz. Onde o sol não bate, você vê o quê? Sombra. Então a lei era sombra. Deixa aí, amado, por favor. Ô, meu querido irmão, irmã. Ela era sombra dos bens vindouros. Que bens são esses? O que essa palavra quer dizer? Das bênçãos de Deus para nós. Ou das coisas boas que Deus reservou para nós administrarmos. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança. Então tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é bênção para a nossa vida, olha só, a lei era a sombra delas. Mas uma vez que a luz brilhou, Jesus Cristo, que nós nos aproximamos de Jesus, nós temos o privilégio de participar das bênçãos que então eram vindouras, agora já estão todas disponíveis por meio de Jesus. E é o que ele diz, olha só, pela lei era impossível que alguém conseguisse ser aperfeiçoado, ou seja, dentre as coisas que ele diz, ele está dizendo que enquanto Cristo não trouxesse luz para nós, sobre as bênçãos que Deus tem reservado para nós, era impossível que alguém experimentasse de maneira completa essas bênçãos. Mas Jesus chegou, e a lei ficou para trás, aquilo que era sombra agora é realidade para nós. Então Deus tem bênçãos extraordinárias para nós. Por quê? Porque Ele tem um propósito nelas. Nós estamos aqui por um propósito, nós não caímos de paraquedas nessa terra. A Bíblia diz que Deus escreveu dias na eternidade para que pudéssemos viver. O nosso desafio, portanto, é viver esses dias que Deus escreveu. Não só falou, mas escreveu na eternidade. E essas bênçãos fazem parte desses dias, dessa maneira de viver. E amados, então a vereda do justo, ela vai clareando. Então, na nossa experiência com Cristo e na maneira como nós desfrutamos da presença de Jesus, das bênçãos espirituais, na maneira como nós administramos os recursos que Deus tem nos dado o privilégio de administrar, ela precisa melhorar, ela precisa crescer. Nós precisamos aprender a ser melhores administradores. Nós precisamos ser administradores de bênçãos cada vez maiores. Então, se você tem uma bicicleta, você tem um carrinho velho,
Deus tem coisas muito maiores para você. Mas nós nos apropriaremos dessas bênçãos, ou do privilégio de administrar todas essas coisas, uma casa, talvez um emprego melhor. Nós nos apropriaremos dessas bênçãos, da família, de um milagre na família, de bênçãos de todas as formas, à medida em que nós deixamos a lei para trás e nos aproximamos de Jesus, que é a verdadeira luz. E aqui, amados, eu quero ler um outro versículo com vocês, em Mateus 6, 24 ao 34. E quando a Bíblia fala sobre finanças, ela fala de 3 coisas. 2 principais e uma secundária. A primeira delas fala sobre provisão, ou sobre o milagre de Deus para suprir a nossa necessidade. E em Mateus capítulo 6, abre o seu coração, amados, porque Satanás não quer que você conheça essas verdades. Ele quer te manter enganado, para você viver o resto da sua vida na miséria, o resto da sua vida aprisionado nas mentiras, ou aprisionado nas leis do Antigo Testamento, que não pode aperfeiçoar ninguém, e não pode levar ninguém a viver as coisas extraordinárias de Deus para você e para mim. Então ele diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus diz assim, olha, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar a outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Essa é uma verdade. Você não pode fazer ou dedicar-se a 2 coisas ao mesmo tempo, com todo o coração, com todo o esforço. É impossível, amados. Nós não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É impossível, eu não preciso nem provar isso, porque a nossa mente compreende essa verdade de maneira clara. Mas Jesus aqui, ele coloca em contradição a vivência da experiência com Deus. É a única vez que Jesus coloca alguém em contradição, no mesmo nível contra Deus. Ele não coloca Satanás, ele coloca riquezas. Você pode olhar na Bíblia, você não vai ver em nenhum lugar Satanás competindo com Deus. Por muito tempo eu aprendi que na cruz Jesus venceu Satanás. Jesus nunca venceu Satanás, porque Jesus nunca lutou com Satanás. Satanás é servo dele, sempre foi. Você olha para o Novo Testamento, você vê Satanás se dobrando de joelhos diante de Jesus. Jesus não tem que lutar contra Satanás. Mas Jesus coloca contra Deus as riquezas. E o que é colocar contra Deus? Qual que é a diferença da divindade? O que tem de comum entre riquezas e Deus no sentido de divindade? Adoração. Adoração. Serviço é o que ele diz aqui. Ninguém pode servir a 2 senhores. Serviço prestado. Então há pessoas que entregam a sua vida, trabalham para juntar riquezas. Marquinhos leu um texto aqui que falou muito bem isso. Acho que de 1 Timóteo. Falou muito bem disso. Então há pessoas que trabalham por riquezas ou para a riqueza, dedicam a sua vida para a riqueza. E o contrário disso é quando você dedica a sua vida à vontade de Deus, a conhecer a Deus. Tamanha a importância desse assunto que Jesus coloca riquezas como a única coisa que é capaz, que é possível de um ser humano dedicar-se completamente como ele se dedica a Deus. Nem aos santos ou a objetos que o ser humano cria para a sua própria idolatria, ele os serve de maneira completa como ele é capaz de servir as riquezas.
Tanto é verdade que uma pessoa, ele tem vários, quando uma pessoa não conhece a Deus, amados, ele tem vários objetos a que ele presta adoração. Então ele tem um santo lá, ele tem um outro santo não sei o que, ele tem várias coisas. Ou seja, a nenhum deles ele serve de maneira completa. Mas a riqueza o ser humano é capaz de servir de maneira completa. Por isso que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Eles são contraditórios em si. E amados, no versículo 31, Jesus traz uma verdade para nós, que ela explica por que alguém pode servir as riquezas de maneira completa. Por que alguém pode servir as riquezas de maneira completa? Por quê? Jesus responde essa pergunta. Versículo 31 de Mateus capítulo 5. Portanto, amados, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque, qual é a resposta? Vocês já devem ter percebido a resposta. Porque alguém pode servir as riquezas de maneira completa. Por quê? Porque o ser humano, ele busca meios para suprir as suas necessidades. Em primeiro lugar, ele busca suprimento, para depois ele ajuntar em celeiro. Pensa num homem rico no mundo, uma pessoa mais rica que você conhece. Se ele ficar doente, amados, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar da sua riqueza, daquilo que ele guardou no banco, para poder tentar cuidar da sua saúde. A sua necessidade está em primeiro lugar. A necessidade está em primeiro lugar. O homem mais rico do mundo, ele não acorda de manhã pensando em como se enriquecer mais. Mas ele acorda de manhã e pensa o seguinte: eu preciso primeiro cuidar da minha saúde, fazer uma academia, ficar bem, tomar um remédio, se ele tiver que tomar um remédio, depois eu vou pensar em como enriquecer. Porque se ele não tiver saúde, não tem como ele sair para enriquecer. Então todo ser humano, ele tem essa questão básica: como suprir as suas necessidades, que Jesus traduz em 3 perguntas, ou em 3 situações: comida, bebida e vestimento. E Jesus aqui ainda diz, olha só: porque os gentios aqui procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Então, quem é que procura essas coisas primeiro, como prioridade? É o gentio. Qual é o contrário do gentio? É o judeu? É e não é. É o filho de Deus. É aquele que tem Deus como pai. É o que Jesus diz: o pai de vocês. Então o contrário de gentio é aquele que tem Deus como pai. Então aquele que tem Deus como pai, que se relaciona com Deus como Deus sendo seu pai, porque Jesus veio para revelar o Pai. Então quando eu aproximo de Deus para conhecer o Pai, eu tomo posse dessa verdade. Que verdade? De que o meu Pai sabe que eu preciso de todas elas. Meu Pai já sabe. Eu não sou o responsável por resolver todos os meus problemas sozinho, como o homem que busca a riqueza pensa. Por sinal, Jesus nos ensinou a orar lá na oração do Pai Nosso. Todo mundo conhece. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, eu preciso apresentar a Deus a minha necessidade, embora Ele já saiba. Mas por que eu preciso apresentar a Ele? Porque eu preciso saber que Ele vai cuidar de mim.
porque é uma promessa que ele fez. E Jesus ainda diz: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? O suprimento das necessidades, é isso que ele acabou de dizer. Então, quando eu coloco o reino de Deus e a sua justiça como prioridade, enquanto eu busco o reino de Deus e a sua justiça, ele supre as minhas necessidades. Amém, amados? Amém? Porque se eu não estiver colocando o reino de Deus e a sua justiça como prioridade, em que eu estarei dedicando os meus esforços? Em suprir a minha necessidade. Amém, amados? Nós estaremos o quê? Fazendo da riqueza o alvo da nossa dedicação. A riqueza, a busca pela riqueza tomará o lugar de Deus, o lugar de Pai na nossa vida. Então, amados, quando nós nos relacionamos com Deus de maneira correta, nós estamos convictos de que Ele conhece as nossas necessidades, e de que quando eu busco o reino dEle, a sua justiça, Ele suprirá as minhas necessidades. E eu preciso todos os dias colocar diante de Deus as minhas necessidades, porque esse é um lembrete de que eu preciso confiar nele todos os dias. Eu preciso aprender, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E essa é a dinâmica para que a gente aprenda a confiar. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Meu filho precisa disso. E só o Senhor pode prover. Então, amados, quando a Bíblia fala de pão, ela fala de necessidade a ser suprida. Ela fala de comida, fala de bebida, fala de vestida, ou fala de uma necessidade básica nossa a ser suprida. E pensando nisso, nós vamos continuar à luz da palavra de Deus. O Espírito Santo continua trazendo luz, entendimento, clareza à nossa mente. E nós precisamos seguir para mais uma verdade, que é sobre a semeadura. Então nós já entendemos que para viver as coisas extraordinárias de Deus, a gente tem que deixar a mentalidade do Antigo Testamento e abrir o nosso coração para que Jesus, a verdadeira luz, clareie o nosso caminho, clareie a nossa mente, para a gente então descobrir e aprender a administrar as bênçãos extraordinárias que Ele tem para nós. Mas é preciso abandonar a mentalidade do Antigo Testamento, a mentalidade da lei. Em 2 Coríntios capítulo 8, Segunda Coríntios capítulo 8, versículo, vou dizer aqui, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo falando a respeito da generosidade da igreja da Macedônia, em implorar a ele para participar da assistência aos santos. Veja o que ele diz, versículo 3: porque posso testemunhar que na medida de suas posses, mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos,
mas pela vontade de Deus deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós. Então, amados, aqui nós temos algumas coisas relevantes. A primeira coisa é que eles entenderam esse privilégio de administrar as bênçãos de Deus. E eles suplicaram ao apóstolo Paulo para participar dessa assistência aos santos. Mas algo aqui nos chama muito a atenção. É que ele diz o seguinte: eles, primeiro, pela vontade de Deus, deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós. O que é isso? Em primeiro lugar, eles colocaram o reino de Deus e a sua justiça. Eles deram a si mesmos primeiramente a Deus. E depois a quem? Aos irmãos. A nós. Se nós olharmos para a oferta de Caim e Abel, nós vamos ver que Abel, ele se dedicou-se primeiramente ao Senhor. A gente não vê no texto que Abel dedicou-se aos seus irmãos, mas a gente vê que Caim foi o contrário. Caim dedicou-se a si mesmo e não dedicou-se ao seu irmão. Ele não dedicou-se ao Senhor porque ele pegou qualquer coisa, não foi primeiramente a Deus porque ele pegou qualquer coisa e entregou para Deus. O texto é claro. Abel pegou o primeiro do melhor e ainda entregou ao Senhor. Caim não. E a prova de que Caim não dedicou-se ao seu irmão é porque ele foi lá e fez o quê? Matou. Percebe como que isso é um princípio que está estabelecido desde o começo. Então, primeiramente ele entregou-se ao Senhor e depois aos irmãos. Amém, amados? E aqui no capítulo 9, versículo 6, logo a seguir, nós temos algo muito importante sobre a semeadura. Ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Os irmãos sabem, se você semeia 10 sementes, você vai colher uma proporção em relação a 10 sementes que você plantou. Mas se você plantar 100 sementes, a colheita vai ser 100 vezes tanto. Amém? Então essa é uma verdade eterna das coisas. Mas no versículo 10 ele fala algo muito importante sobre semeadura. Ele diz assim: e Deus que dá semente ao que semeia. Amém? Deus dá semente a quem? Ao semear? E quem não semeia? Fica sem semente. Ele dá semente a quem? Ao semeador. Então esse é o nosso desafio: ser um semeador. Quer desfrutar das bênçãos espirituais? Entregue-se primeiro a Deus, aos irmãos, e seja um semeador. Se você não for um semeador, não vai receber semente, porque Deus dá semente ao que semeia. Mas Ele também dá o que? Pão para alimento. Mas pão para alimento Ele não dá o que semeia só, Ele dá para todos os seus filhos. Então a semente Ele dá o que semeia, mas pão Ele dá para alimento. Então se você é filho de Deus, você pode descansar no fato de que Deus suprirá as suas necessidades, ainda que você tenha que receber cesta básica de algum irmão, ou um irmão vai lá, leva um pó de café, um pacote de açúcar,
você será suprido nas suas necessidades. Mas isso não levará você a desfrutar das grandes bênçãos que Deus tem para a sua vida. Porque você não é o semeador, porque a semente chega para quem é semeador. E ele ainda diz: também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não busca a riqueza. Ele confia na provisão de Deus. E ele é um semeador. Então, se ele busca o reino de Deus e a sua justiça, como resultado dessa semente, Deus multiplicará os frutos da sua justiça. Amém, amados? Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, amados, uma vez que Deus me desafia a ser um semeador, nós temos uma pergunta relevante. Duas perguntas. E a primeira pergunta é: por que Deus quer fazer de mim um semeador? Nós vimos que é para desfrutar das grandes bênçãos que Ele tem para nós. Mas qual o objetivo dessas bênçãos? Qual é o fim de tudo isso? Onde Deus quer chegar com tudo isso? Onde Deus quer chegar com tudo isso? Versículo 11: assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade. E ser enriquecidos em tudo para toda a generosidade quer dizer o quê? A experiência de cada vez mais luz, a experiência de cada vez mais bênçãos, é enriquecimento, porque o texto de Hebreus diz que a lei era a sombra de bens, não era a apropriação dessas bênçãos. E se ele usou como recurso de linguagem a sombra para poder diferenciar, ou para que pudéssemos notar a experiência das bênçãos, ou seja, é o enriquecimento nesse sentido, ou prosperidade, que é uma outra palavra bíblica para a mesma coisa. Então a experiência da prosperidade é quando eu recebo mais luz. Então quanto mais luz eu recebo, quanto mais de Jesus eu me aproximo, quanto mais eu me entrego à vontade de Deus, quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu busco o reino de Deus e a sua justiça, quanto mais eu me entrego aos meus irmãos, mais eu experimento dessas bênçãos que eram vindouras, mas que agora foram todas entregues por meio de Jesus a nós. Esse é o enriquecimento. É que quanto mais eu semeio, mais eu tenho o privilégio de administrar sementes. Porque aquele que semeia, ele não sabe o que vai acontecer com a semente, mas ele semeia. E ele diz: a qual por meio de nós resultam em orações de gratidão a Deus. E orações de gratidão a Deus, amados, Romanos capítulo 1, vai dizer que o ímpio, que aquele que não conhece a Deus, aquele que não despreza a Deus, a primeira marca dele é que ele é ingrato para com Deus. Ele confia em si mesmo, ele confia na ciência, ele confia em tudo, menos em Deus. Ele dá graça para tudo, ele agradece todo mundo, ele anda de joelho para agradecer todo mundo, menos para Deus. Ele é ingrato para com Deus. E o fim de tudo isso é obra missionária. É que aqueles que eram ingratos para com Deus agora se dobrem de joelhos diante de Deus, a fim de viverem a vida que Deus estabeleceu para eles. Então o fim de tudo isso é o quê? Obra missionária. É obra missionária. Amém, amados? Isso é um presente de Deus para nós poder participar
da obra missionária. E a obra missionária nada mais é do que sermos instrumento de Deus, para que Deus possa reunir os seus filhos perdidos. Ou seja, nós como instrumentos de Deus para reunir os nossos irmãos na casa do Pai. É um irmão indo atrás do outro. Esse é o privilégio das muitas maneiras, de todas as bênçãos diferentes. Nós sermos instrumentos de Deus para poder socorrer os nossos irmãos e levá-los de volta à casa do Pai. Essa é a obra missionária. E aí uma pergunta para nós aqui, que é o seguinte: então, como ele fala de semente, então qual é a semente? Qual é a semente? A semente é dinheiro? A semente é tempo? O que de fato é a semente? A gente pode ver a resposta a essa pergunta aqui mesmo na Bíblia. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quero ler com vocês bem aqui, olha só. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Ou seja, aquele que não se dá o trabalho de semear, jamais colherá. Próximo versículo. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Versículo 6. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas. Volta no último versículo, por favor. Então qual é a semente? Qual é a semente? Ou é financeiro? Que tipo de maneira eu vou semear? Veja bem, ele fala sobre tempos. E amados, olha só, semeia a semente de manhã e à tarde não fique de braço cruzado. O que ele está dizendo? Tem semente para cada tempo. Você não planta milho e consegue colher milho o ano inteiro. Tem a época de plantar milho, tem ou não tem? A safra tem a safrinha, é ou não é? Agora, mas a safrinha, por sinal, já é do milho híbrido, ou do milho geneticamente modificado. Mas nessa época não tinha semente geneticamente modificada para produzir o ano inteiro. Então vamos pensar naquilo que Deus fez, na semente que Deus fez, na semente que Deus está dando a mim e a você, a que Deus está dando, porque a semente modificada pelo homem não é mais a semente que Deus fez, amém? Mas a semente que Deus fez, ela tem o tempo certo. Marquinhos falou sobre tempo, alguém falou sobre tempo aí hoje, por incrível que pareça, falou. Então, amados, ele fala o seguinte: semeie de manhã e de tarde você faz o que? Semeia de novo. Porque semeou de manhã e de tarde você não deve ficar com o braço cruzado e continuar semeando. Se eu não posso semear milho, por exemplo, um ano inteiro, porque se eu semeei o milho, agora eu tenho que fazer o quê? Esperar. Tem que confiar em Deus, ou não é? Eu vou ficar o quê? Né? Esperando o milho. Mas o que ele quer dizer, amados, é que você não pode deixar de semear. Então, se para esse tempo não é tempo de milho, eu vou fazer o quê? Vou semear outra coisa. Amém, amados? Então, quando Deus está fazendo o milho frutificar, né? Eu vou lá e vou semear outra coisa. Acabei de semear o milho, vou semear outra coisa. Então, amados, quando a gente olha, então, para o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, que ele fala: aquele que semeia com abundância, colherá também a abundância. E Deus que dá semente ao que semeia, Ele quer aumentar a semente. Ele não está dizendo que necessariamente Ele vai aumentar sempre a mesma semente, o que quer dizer que você sempre terá semente para semear cada vez mais. Sempre. Então, ora,
A minha semente é financeira. Ora, a minha semente é serviço. Vou limpar a igreja, vou chegar na célula, vou organizar o ambiente da célula. Sementes diferentes. O pastor Drauzio mesmo, um tempo atrás, era ele que semeava financeiramente. Ele trabalhava, tinha salário. Era a semente que Deus dava a ele. Agora o Senhor colocou ele numa outra, tirou essa semente da mão dele e deu outra semente. Agora eu que vou cuidar de você. Você vai semear agora. Antes você trabalhava 8, 10 horas por dia. Agora você vai trabalhar 24 horas por dia. Né, pastor? Pastor não tem horário, amados. Ele continua fazendo o quê? Semeando. Talvez antes ele pensasse, eu semeava 8 horas. Agora o semeia está dormindo. Agora não tem hora. Ou seja, semeia continuamente. Deus deu a ele o privilégio de semear o que? Cada vez mais. Porém com semente diferente. Cada uma no seu tempo. Mas o fato é que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e abrimos o nosso coração para ser um semeador, o Senhor não nos deixará de braços cruzados. Ele não nos deixará de mãos vazias. Por quê? Porque Ele quer que nós administremos cada vez mais, para que no fim das contas a nossa família seja reunida. Então respondemos a pergunta, né? Qual é a semente? Qual é a sua semente? Você sabe qual é a sua semente? Talvez a sua semente seja abrir a sua casa para a célula. Talvez a sua semente seja orar por uma pessoa. Não sei qual é a sua semente. É Deus é que dá a semente, é o que semeia. O fato é que nós não podemos deixar de semear. E precisamos buscar cada vez mais ser mais intensos na semeadura e nunca ficar de braços cruzados. Mas quando a gente pensa, amados, aqui na situação que Paulo também colocou nesse conjunto de textos que lemos, ele fala sobre princípios de semeadura, mas ele também tem um caso real, que é um caso de assistência aos santos, que é o caso que ele estava usando, sobre a igreja da Macedônia, que estava outras igrejas, inclusive aqui ele estava desafiando a igreja de Corinto a participar dessa assistência aos santos também, aos irmãos de Jerusalém que estavam em necessidade. E aqui a gente responde uma pergunta também: onde eu vou entregar, no caso da financeira, onde eu vou entregar a minha semente financeira, a semente que Deus me deu, digamos, financeira? Nós vamos entregar aqui aquela pessoa que Deus estabeleceu como autoridade espiritual sobre nós. Porque aqui Paulo, ele se prontifica e diz: olha só, eu vou enviar Tito, vocês entregam para Tito, que ele vai trazer até mim, e eu vou levar os irmãos de Jerusalém. Amém, amados? Amém, amados? E aí nós temos aqui também, em Atos capítulo 4, versículo 35, versículo 32 e 35, e a gente vai encerrar. Atos capítulo 4, versículo 32, 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Eles tinham entregado isso a Deus e aos seus irmãos. Eles não consideravam nada exclusivamente seu. Amém? Um era a alma, era o pensamento, o sentimento de responsabilidade uns para com os outros. Por sinal, é isso que Deus pergunta para Caim: onde está o seu irmão?
onde está o seu irmão? Hã? E ele responde a Deus com uma pergunta: acaso sou eu responsável pelo meu irmão? A gente nota o contrário da atitude de Caim, ou da maneira de Caim enxergar a vida, exatamente nesse texto. Se entregaram a Deus e aos irmãos. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. É que algo relevante que nós precisamos notar rapidamente. A primeira coisa é que aqueles que levavam de maneira voluntária, não tinha que levar. Em seguida nós temos o caso, os versículos seguintes de Ananias e Safira, que venderam lá um campo lá e levaram uma parte e falaram lá com o apóstolo Pedro: aqui está, vendemos o campo, aqui está tudo. Pedro falou assim: olha, se você vendeu, ficou com o terreno, ele era de quem? É seu, você faz o que quiser com ele, mas não tente enganar o Espírito Santo. Leve a sério as coisas espirituais. Não tente enganar o Senhor. Você não é obrigado. Aqui não tem mandamento para você fazer, é privilégio. Deus dá a semente ao que semeia. Se você não quer semear, você... é uma escolha sua. Embora Deus te desafie a semear, e Ele recompensa, né? Então eles levavam de maneira voluntária. E eles levavam a quem? Depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía. Quem distribuía? Ou quem gerenciava isso? Os apóstolos é que gerenciavam isso. Na medida da necessidade, na medida da orientação do Espírito Santo. Assim como exatamente o apóstolo Paulo estava fazendo. Amém, amados? Então, amados, o nosso desafio é ser um semeador. Nós confiamos que Deus é o nosso Pai. Se você não confia nisso, confie nessa verdade. Você tem Deus que é um Pai. E a primeira verdade sobre Pai é que o filho não precisa se preocupar. Eu tenho 3 filhas pequenininhas, elas não precisam se preocupar com o que vão comer. Amém, amados? Elas simplesmente descansam no fato de que na hora que elas tiverem a necessidade, lá estará o alimento. Você tem um pai que é muito melhor do que eu. Nós temos um pai que é muito melhor do que eu. E a segunda coisa, amados, então, é que nós precisamos ser um semeador. Não porque a obra precisa, mas é porque Deus nos desafia, nos chama para participar da missão dele, que é reunir os seus filhos. Amém, amados? É um privilégio. E Ele dá semente ao que semeia. Você não tem que inventar semente. Amém, amados? Comece a semear com aquilo que Deus te deu. Ou semeie ainda mais aquilo que Deus te deu, colocou para você semear. Então há uma parte que é, de muitas maneiras vem, às vezes vem, você trabalhou, então uma parte daquilo de fato é para suprir a necessidade, é Deus suprindo a necessidade da minha casa, mas parte daquilo também é semente. Então eu não posso confundir o que é semente com o que é provisão. Amém, amados? Por isso que eu disse, é administração. Nós somos chamados para ser reis. Nós precisamos semear. E onde vou semear? As sementes são as muitas maneiras, mas onde eu vou semear? Vou me semear em qual terra? A terra que Deus me plantou. A terra que Deus te plantou. A menos que Deus, de uma maneira extraordinária, fale e confirme com você onde você deve semear de maneira específica. Mas o fato é, semeie. Para nós que estamos aqui, semeie aqui, amados. Semeie aqui.
Aqui é o lugar que Deus te plantou. Amanhã Ele pode te levar para outro lugar. Mas é aqui que você tem o privilégio de semear. É aqui que Deus te plantou. Semeie aqui. O reino de Deus não é obra social, onde você dá esmola para um, socorre o outro lá, faz do jeito que você entende. Não, amados. Ele nos chamou para ser responsáveis. A semeadura, você vai receber. Ele dá semente ao que semeia no lugar que Ele determinou, é na terra que Ele determinou. Amém, amados? Porque quando deixa a semente cair fora da terra que Ele determinou, é como se eu não tivesse semeado. Amém? Então, amados, que o Senhor nos ajude, te ajude. Busque o Senhor. Coloque no seu coração o desafio de ser um semeador. Mas eu tenho tão pouco, mas você tem semente porque Deus te deu. Amém, pastor?